Olá pessoal, meu nome é Isabela e no vídeo de hoje vou falar sobre o dia kármico 13. É um dia polêmico, né? Quem nasceu no dia 13, 14, 16 e 19 tem um certo karma a cumprir. E eu fiz esse vídeo porque eu já tinha feito um vídeo anterior, um tempo atrás, sobre dívidas kármicas na numerologia cabalística. E aí, tipo, o que eu recebi de comentário de, pô, eu nasci nesse dia, né? Que saco. E eu fiquei com esse sentimento ali, será que eu fiz certo? E aí eu decidi fazer uma série de vídeos, 4 vídeos, e esse é o primeiro, sobre o dia kármico 13. E eu vou trazer 2 exemplos para especificar bem para vocês, né, como é que você deve lidar com esse dia, né? Você que nasce no dia 13. Primeiro um exemplo positivo e o outro um exemplo negativo, para vocês verem como é a diferença, né? Uma pessoa que já tá vibrando aí no negativo, né? Vibrou igual às vidas passadas, e um exemplo positivo que, apesar de ter acontecimentos turbulentos, que esses 4 dias que eu falei, 13, 14, 16, 19, a vida é turbulenta. Então, apesar de ter uma vida turbulenta, eu soube lidar muito bem e tá colhendo os bons frutos. Gente, eu gosto muito, não sei se porque eu tô falando de numerologia cabalística, mas na astrologia tem o Saturno. E o Saturno, ele fala muito sobre essa parte kármica. E eu gosto muito de compreender, né, enxergar isso como Saturno, porque o karma, ele é dificultoso, ele é trabalhoso, ele é. Só que se você cumprir ele, você vai colher frutos. Ele dá frutos para você. E você vai ver no exemplo positivo como que a pessoa está colhendo fruto agora. Então, vamos lá, vamos começar esse vídeo. Resumidamente, quem nasceu no dia 13, falei mais detalhadamente no vídeo das dívidas kármicas, vou deixar aqui embaixo na descrição, mas quem nasceu no dia 13 tem o karma da morte. Pode ter causado a morte diretamente ou indiretamente de alguém, ou pode ter causado a sua própria, né? Suicídio, ou através de drogas, bebidas, cigarros, álcool. Pode também a pessoa não fazer nada com nada e aí se matando aos poucos, né? Ficar inerte na vida. Então tem vários tipos de jeito de você causar a própria morte ou então de causar de outra pessoa, né? E é um número que vem com muita falta de responsabilidade. E quando você pensa 13, soma 1 mais 3 é 4. 4 é o contrário, é responsabilidade ao extremo. E a pessoa que nasceu no dia 13, ela teve falta de responsabilidade. Ela vibrou muito no 1 e no 3, mas não no 4. Nessa vida ela tem que aprender isso. E aí eu trouxe 2 exemplos. O exemplo positivo é da Taylor Swift. Ela nasceu no dia 13 de dezembro. Ela é uma sagitariana que adora o número 13, que vibra no número 13 total. Tem uma música chamada Karma, aceita que a vida tem karma e faz o que o karma dela pede. E hoje em dia, que ela está no segundo ciclo de vida dela, que é o número 4, o segundo ciclo de vida vai a partir... varia de cada pessoa, mas vamos colocar uns 27 anos, 30, a partir daí a pessoa já começa a colher frutos. Ela já está com mais de 30 anos, já está no segundo ciclo de vida dela, e ela vibra muito nessa energia do 4, né, de trabalho. Então ela está colhendo muitos frutos, está no topo agora, está sendo reconhecida demais. Então eu vou falar mais detalhadamente desse lado positivo, mas agora falando um pouco sobre o lado negativo, que foi o meu avô. Ele já é falecido, mas também nasceu no dia 13 de dezembro, assim como a Taylor Swift. E eu trouxe esse exemplo que achei bem legal, né? Que coincidência. Mas ele foi um homem que vibrou no lado negativo. Ele morreu com 69 anos de idade, mas tinha a aparência e a vitalidade, assim, de um homem de 85 anos. Ele foi destruindo a saúde deles aos poucos e também vários hábitos que não é para o número 13 fazer, ele fez. Então, eu vou contar tudo para vocês. Agora, falando da Taylor Swift. É uma vida que teve muitos altos e baixos. A Taylor Swift já teve muitos altos e baixos, muitos amigos falsos, foi humilhada publicamente, teve o seu trabalho, as suas próprias músicas vendidas sem seu consentimento para a pessoa que ela não gostava, para o inimigo dela. Já teve muitas tretas na indústria, já teve muitas assim, reportagens na imprensa falando mal. Então a sua reputação já foi, a sua imagem já foi manchada.
E eu considero ela um exemplo positivo porque, diante de tudo isso, ela nunca parou de trabalhar. E ela se curou e se levantou através do trabalho. Era um álbum atrás de outro álbum, atrás de outro álbum. E ela criando o tempo todo e se curando através, né, do seu trabalho. E hoje ela tá lá no topo, né? Tá brilhando, tá tendo sucesso, tá feliz. A pessoa passar por tantos altos e baixos, podia ser que ela vibrasse igual as vidas passadas dela e se autodestruísse. Ou ficasse na inércia, desistisse do mundo da música, do que ela faz porque ama, porque o número 13, né, fala do trabalho. E aí, se a pessoa desistisse do trabalho que ela ama fazer o que ela faz, porque por causa da reputação dela, por causa do que dizem, né, por causa dos altos e baixos, ela não ia estar cumprindo com isso. Então, ela não desistiu. Ela foi forte, ela foi resistente, que é uma coisa também muito característica do número 4, e também fala muito sobre você conseguir cumprir essa missão 13. E assim, a Taylor Swift foi uma santa? Não, não foi uma santa. Ela sempre fez o que era preciso assim, trabalhar? Não. De vez em quando ela dava umas escorregadas que mostram por que ela tem um número kármico 13. Assim. Vou dar um exemplo. Lembro de uma música dela chamada Bad Blood, que foi contra a Katy Perry, porque a Katy Perry tinha pego os dançarinos dela para turnê, e aí ela juntou um monte de famosas para fazer o clipe da música e depois levava essas famosas nas premiações, e foi muito mal falado porque foi um clipe, assim, uma letra de música bem pesada contra uma artista para um assunto pequeno, assim, não era para tanto, e aquela letra bem ameaçadora, igual um número 13 em vidas passadas, bem brasileiro, você não sabe que eu sou capaz, mexeu com a pessoa errada, era tipo isso. E não pegou bem pra ela, a reputação dela foi bem pra baixo na época dessa música por causa disso. Depois que ela se conscientizou, porque ela se conscientizou disso e ela fez as pazes, né? Uma perdoa a outra, Katy Perry e ela se perdoaram, fizeram as pazes, né? Deu tudo certo. Mas aquilo não pegou bem, na época falaram que ela juntou um monte de mulher para ir contra uma mulher, e eram mulheres influentes no mundo digital, né, na mídia, então não foi pego também muito, não foi bem visto por causa disso. Mas é um exemplo também, né, dela dando umas escorregadas, né, desse dia kármico, porque, né, todo mundo é humano, mas assim, né, ela não é uma santa. Mas ela nunca parou de trabalhar, e hoje ela está colhendo os frutos. Agora eu vou dar um exemplo negativo, que foi o do meu avô, que já é falecido, como eu falei, que não é uma pessoa ruim, não era uma pessoa ruim, na verdade ele era uma pessoa boa, né? Só que assim como todo ser humano, ele cometeu erros muito graves, alguns muito graves, sabe? Um deles, primeiro, karma da morte. Ele já foi uma pessoa muito violenta, ele já matou outras pessoas. Karma de você não ter responsabilidade. Ele não tinha responsabilidade. Bebeu muito, fumou muito. Você que fica fumando aí. Que agora eu tô vendo essa geração, gente, um monte de jovenzinho fumando. Para de fumar, cara. Nossa, na minha época, eu cresci tendo muita propaganda de não fume. Então eu já cresci repudiando cigarro. E as pessoas que cresceram junto comigo tinham esse pensamento. E aí hoje em dia eu fico vendo, não sei se é porque eu me mudei de estado, eu não sei, mas eu fico vendo um monte de gente fumando. Gente, vocês estão adquirindo karma, para com isso. Então ele fumou muito, ele bebeu muito, ele não assumiu responsabilidade, ele deixou toda a responsabilidade financeira dos filhos em cima da esposa. Quando ele estava já velho, né? Ele teve diabetes também, e não se cuidava da própria alimentação. E quando ele já estava velho, ele não tinha nem condições para trabalhar e também não tinha uma aposentadoria. Porque, né, para você ter uma aposentadoria, você tem que ter uma contribuição mínima. E ele não tinha essa contribuição mínima. Hoje em dia, acho que é 35 anos, mas antigamente era menos. Ele já morreu já faz um tempo, tá, gente? Mas não tinha essa contribuição, porque teve uma vida boêmia. No segundo ciclo de vida dele, é igual ao da Taylor, era o número 4.
ele não colheu fruto nenhum. Na verdade, veio o karma fortíssimo cobrando ele pela vida boêmia dele, e ele, né, não fez nada que deveria. O final da vida dele não foi um final bom, e a próxima vida dele provavelmente não vai ser tão fácil assim, né, por ter não cumprido o karma dele, não ter cumprido o que foi pedido. Mas, assim, é sobre isso. Agora dá para vocês entenderem 2 tipos de comportamentos diferentes. E entenderem, né, que é preciso trabalhar. Todo mundo, por exemplo, na astrologia tem um Saturno. Então, todo mundo tem alguma dificuldade, uma coisa que precisa ser trabalhado. Aí, na numerologia cabalística, que tem um dia específico, a pessoa, putz, nasci no dia 13 agora. Não, isso não significa nada. Outra coisa que eu ouvi muito, assim, de comentário sobre o dia 19, gente, eu trabalho com tantas pessoas que nasceram no dia 19 e que são excelentes trabalhadores, são líderes natos, sabe? E têm a responsabilidade de um líder, que você vê claramente que essa pessoa está cumprindo o karma dela e está recebendo reconhecimento. Mas, enfim, eu vou falar mais sobre quando eu falar do número 19. Mas é para vocês entenderem, né, que você cumprindo certo vai vir. E geralmente, né, fazendo uma liga assim com numerologia e astrologia. Quando você entra no segundo ciclo de vida, se você cumpriu certinho primeiro, você já recebe frutos. E a mesma coisa é com a astrologia, né? Quando vem o seu retorno de Saturno, lá quando você tem seus 30 anos, se você fez tudo certo, você vai receber fruto também. Né? Depois que passar, né? Você vai receber, depois que passar esse retorno de Saturno. Você pode ver, assim, na vida das pessoas que são seus ídolos. Geralmente, depois dos 30, a pessoa já decola, já recebe vários sucessos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, curtir. E se você nasceu no dia 13, me conta a sua experiência sobre como é para você, né? Que eu adoraria saber mais sobre a sua experiência. Muito obrigada. Tchau, tchau.